Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, agora na tarde teve uma notícia aí nada agradável para nós torcedores do Vasco. O Ministério Público do Rio de Janeiro teria apurado possíveis irregularidades na AGE, que aprovou a venda de 70% da SAF do Vasco aí para 777 Partners no último domingo. Vamos falar bastante desse assunto, a situação grave aí envolvendo a SAF no Vasco. Vamos falar também aqui do Andrei Santos, hein, cara? O Andrei vem chamando a atenção de gigantes lá na Europa. E também saiu aí a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra Tombense. Vamos falar desses assuntos e muito mais agora para vocês, mas já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal, ficar sempre muito informado aí com as notícias do Vascão, meu amigo. Aqui é o seu lugar. Vascaíno, seja muito bem-vindo aí, já vai se inscrevendo para ajudar aí a gente chegar a 180 mil inscritos. Compartilha também com seus amigos, com a sua família aí que torce pro Vasco para ajudar aí a gente chegar a essa marca muito importante pro nosso canal, 180 mil inscritos. Vamos em busca aí desse número aí fabuloso pro nosso canal. Pessoal, o Vasco vai enfrentar amanhã Tombense aí às 11 horas da manhã, jogo em São Januário. O Vasco que vai ter a volta do Yuri Lara, do Nenê ao time titular. E também existiria a possibilidade de algumas alterações, né? A entrada do Danilo Boza na zaga, o Matheus Ribeiro, recentemente contratado pelo Vasco, na lateral direita. E também poderia ter uma alteração na lateral esquerda, o Edmar saindo, para a entrada também do recém-contratado Paulo Vitor. Mas de acordo com o Globoesporte.com, o time do Vasco de amanhã deverá ser o Thiago Rodrigues, Léo Matos na lateral direita, a zaga com o Quinteiro, Anderson Conceição e o Edmar na lateral esquerda, no meio campo aí Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, e o ataque com o Marlon Gomes ganhando a vaga do Gabriel Peck, Alex Teixeira no lugar do Figueiredo, mais uma vez mantido como titular, e também o centroavante goleador do Vasco, Raniel. Esse será o provável Vasco que entrará em campo amanhã às 11 horas da manhã para vencer a Tombense em São Januário. Eu gostaria de ver uma mudança na zaga do Vasco, gostaria de ver o Danilo Boza entrando no lugar do Anderson Conceição, que está muito mal, e também gostaria que o Edmar sumisse do Vasco. Nem que ele fosse pro banco de reservas, eu queria que ele sumisse literalmente, o Vasco rescindisse o contrato dele e trazesse um outro lateral esquerdo ou pegasse mesmo da base. Mas infelizmente todos os treinadores que passaram pelo Vasco mantiveram ele como titular. Eu acredito que infelizmente ele vai ser mantido aí até o final da temporada como lateral esquerdo do Vasco. Muitos problemas o Vasco tem no sistema defensivo, também no ataque, né? Ainda precisa se ajustar melhor ali o ataque vascaíno. Alex Teixeira, agora que tá entrando aí no time titular do Vasco, precisa ainda de um maior entrosamento. Apesar do Vasco ter perdido para Ponte Preta, eu gostei bastante da movimentação dos atacantes do Vasco, incluindo o próprio Marlon Gomes, que em tese entraria para ser meio campo, e nesse jogo de amanhã ele já vai estar no ataque. O que pegou o Vasco foi a ineficiência, principalmente do Raniel, né? Um jogador muito limitado, perdeu inúmeras oportunidades de fazer gols, também contra-ataques que o Vasco poderia ter conseguido encaixar melhor e fazer o gol da vitória contra a Ponte Preta. É aquele velho ditado, né? Quem não faz leva, e o Vasco acabou tomando 3. Deixa nos comentários qual o seu palpite para amanhã, qual a sua opinião sobre o jogo Vasco e Tombense. Na minha opinião vai ser 2-0 Vasco, gol do Nenê e também do Alex Teixeira. Bom, pessoal, hoje à tarde aí teve uma situação bem grave envolvendo a SAF do Vasco. De acordo com o Globoesporte.com, o Ministério Público do Rio de Janeiro apurou possíveis irregularidades na AGE do último domingo, que aprovou a venda do Vasco para 777 Partners. A segunda Promotoria de Justiça lá de investigação no Rio de Janeiro teria solicitado na última segunda-feira, um dia após a AGE, que o Vasco fosse intimado para esclarecer possíveis falhas na lista aí dos sócios votantes. O clube já teria enviado esses documentos, o Vasco já prestou as informações iniciais ao Ministério Público do Rio de Janeiro sobre as alegações feitas em juízo por 3 sócios. Vale ressaltar que foram 3 pessoas que foram atrás aí do Ministério Público para tentar anular a AGE do Vasco devido aí a problemas na lista de sócios votantes. O clube encaminhou os documentos e se colocou à inteira disposição do Ministério Público do Rio de Janeiro para contribuir com o que for necessário para a apuração da denúncia. O Ministério Público do Rio de Janeiro emitiu um ofício aí falando que há fortes evidências que existe uma manobra para modular o quadro de sócios aptos a votar com o objetivo de garantir a aprovação da SAF. Os sócios do Vasco que aprovaram em AGE no último domingo a venda de 70% da SAF do Vasco para 777 Partners foram 3.898 votos para aprovar e 976 contrários.
A empresa, inclusive, já comanda o futebol vascaíno, mas ainda finaliza algumas questões burocráticas para assumir oficialmente. Vale ressaltar mais uma vez que a investigação acontece após um grupo de sócios apresentar uma notícia crime antes da AGE de domingo. Pois é, pessoal, mais uma vez essas pessoas que se dizem sócios, amantes do Vasco da Gama, querem fuder o clube mais uma vez, querem atrapalhar o futuro do Vasco. Infelizmente vai ser assim, enquanto não caber mais recurso, essas pessoas que são contrárias à SAF vão procurar a justiça aí diariamente e o Vasco sempre vai ter que conviver com processos judiciais envolvendo essa SAF. Infelizmente tudo no Vasco é complicado. Desde o primeiro momento que surgia a possibilidade do Vasco ser vendido, eu já esperava por isso. Eu acredito que a grande maioria dos vascaínos também acreditavam que isso iria acontecer, que infelizmente o Vasco não está no fundo do poço à toa. Esses vermes malditos estão afundando o Vasco, afundaram o Vasco e querem afundar mais ainda, porque eles não querem largar as tetas do Vasco, não querem parar de mamar no Vasco. É isso que está acontecendo, infelizmente, o Vasco sangra, o torcedor do Vasco não tem um minuto de paz, a gente está jogando a 5ª Série B, e esses malditos, esses vermes estão atrapalhando o futuro do Vasco mais uma vez. A votação foi de lavada, quem votou contra deveria se sentir humilhado, porque perdeu de goleada para quem quer a SAF no Vasco, quer ver um Vasco forte, um Vasco novamente lutando por coisa grande, e não um Vasco fraco, pequeno, como a gente está vendo hoje. O Vasco está virando time pequeno, eu não quero ver isso, eu quero ver a porra da SAF comandando o Vasco sendo campeão do mundo, todo saco cheio, mano, torcedor não aguenta mais essa palhaçada, chega cara, chega velho, não dá mais. Essas pessoas que se dizem torcedores do Vasco acham que o Vasco é só delas, não tem mais de 14 milhões de torcedores do Vasco que apoiam o nosso clube, que amam o Vasco. Infelizmente é isso que está acontecendo, está ferrando a vida do Vasco cada dia. Bom, pessoal, agora vamos falar aí de um assunto bem complicado também envolvendo um jogador do Vasco, né? A renovação do Andrei, a novela se arrasta cada dia, né? A 777 Partners está tentando fazer de tudo para tratar dessa renovação com urgência e resolver a questão da permanência do jogador por muitos anos ainda na Colina. Ele tem contrato somente até a metade de 2023 com o Vasco, busca renovar o seu contrato, o clube quer sim a renovação do Andrei Santos, só que já tem sombras de clubes europeus, né? No início da temporada a gente falou aqui do Barcelona, que tinha interesse na contratação do jogador. O clube espanhol observa o atleta desde as categorias de base do Vasco, da seleção brasileira, e teria demonstrado um forte interesse na contratação do jogador. Só que essa possibilidade dele para o Barcelona esfriou totalmente e surgiram aí, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Manchester City e o Real Madrid muito interessados na contratação do garoto. O Vasco precisa resolver o quanto antes essa questão. O Andrei Santos, sem dúvida nenhuma, é o melhor jogador do Vasco e a gente espera que ele continue na Colina por muitos anos. O jogador tem tudo para ser um cracaço de bola, jogar aí várias Copas do Mundo, ser titular e capitão da seleção brasileira. E é isso que a gente espera desse garoto no futuro, né? Tomara que o Vasco consiga resolver essa questão. Como eu falei, gigantes europeus de olho no garoto, e se o Vasco não renovar logo, pode ser que o empresário dele queira colocar ele no futebol europeu logo logo. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa novela envolvendo a renovação de contrato do Andrei Santos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e comenta aí embaixo o que você acha desse problema, esse impasse, esse imbróglio que sempre envolve esses sócios torcedores que querem lascar a vida do Vasco, interrompendo o processo da SAF no clube. Isso aí, pessoal, tamo junto, sextou, ótimo final de semana. Amanhã tem Vascão. Lembrando a galera que assim que acabar o jogo amanhã, hein, tem pós-jogo aqui no nosso canal. Já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada, hein. Forte abraço e é nóis!